Galera, depois que o STF julgou a DPF 1037, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha, principalmente o pessoal, claro, naturalmente, né, que já é procurador, já é advogado em alguma entidade, em algum órgão municipal que não seja a Procuradoria-Geral do município. Lembrando que na DPF 1037 o STF decidiu que, uma vez criada uma PGM, naquele município onde há uma PGM, a Procuradoria-Geral do município, se aplica a unicidade, de modo que passa a ser uma exclusividade da carreira de procurador do município o desempenho das funções de advocacia pública municipal, beleza? E aí, bem, muita gente começou a perguntar um monte de coisa. E uma dessas coisas é o que eu vou responder hoje aqui nesse vídeo, que é o que está bem aqui na tela para vocês. Depois da DPF 1037, o que é que vai acontecer com os procuradores autárquicos no âmbito do município em que houver uma procuradoria geral? Olha só, e aí os questionamentos que surgiram para mim, tá? Pode até haver outros, mas esses são os questionamentos que fizeram para mim, foram esses aqui. Os procuradores das autarquias municipais vão perder o cargo, né? O STF modulou os efeitos da decisão dele quando falou que se aplica a unicidade no município em que for criada uma PGM. Então, o STF teria modulado os efeitos dessa decisão para falar que esse entendimento só se aplica dali para frente? Ou isso vai alcançar retroativamente os municípios que tinham PGM e também tinham carreiras paralelas à PGM espalhadas pela administração pública municipal. E o outro questionamento é: os procuradores das autarquias municipais podem ser incorporados à PGM? O cargo pode ser transformado no cargo de procurador? Bom, vamos lá, vamos por partes, tá? Primeira coisa, o STF não realizou nenhuma modulação de efeitos na DPF 1037, ele não tratou dessa questão. Mas mesmo assim o pessoal pergunta, os procuradores das autarquias vão perder os cargos? E eu já antecipo para vocês que dificilmente os procuradores autárquicos municipais que estão no cargo atualmente vão perder o cargo por conta dessa DPF 1037. Até porque a decisão na DPF 1037 representa uma mudança de paradigma na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, por motivos de segurança jurídica, o STF jamais mandaria todo mundo que está nos cargos de procurador autárquico em âmbito municipal abandonar os cargos. O STF jamais determinaria isso. Agora, o que é que o STF pode fazer em relação a isso, tá? Caso a caso, claro, né? Porque o que acontece é que na DPF 1037 o STF tratou apenas de normas do município de Macapá, no Amapá. Só essas normas, ele não tratou de todas as normas. Para cada município, a gente vai ter uma realidade diferente, e aí, para atingir as normas desses diferentes municípios, nós precisaremos de decisões em processos de controle de constitucionalidade específicos para essas normas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, digamos que o STF venha analisar cada uma dessas normas em ações específicas ajuizadas para questionar essas normas. O que é que o STF pode, de repente, fazer? Ele pode fazer, por exemplo, a mesma coisa que ele fez este ano, em 2024, na ADI 7218, que tratou da existência de carreiras paralelas à Procuradoria-Geral do Estado, lá no estado da Paraíba. Nessa ADI, o que foi que o STF disse? Olha, aqui nesse estado aqui, né, que era a Paraíba, existem diversas carreiras em autarquias paralelas à carreira de procurador do estado. E a Constituição não permite isso. A Constituição não permite isso. Então essas carreiras aqui, elas são inconstitucionais. Só que eu vou realizar uma modulação de efeitos. O STF fez isso, fez uma modulação de efeitos. Para dizer o quê? Primeiro, essa declaração de inconstitucionalidade só terá efeitos daqui a 24 meses, ou seja, daqui a 2 anos. O STF já fez isso logo de cara. E por que ele fez isso? Porque ele falou, olha, a gente tem uma realidade fática hoje. É impossível que um Estado consiga de imediato prover cargos de procurador de Estado que talvez nem existam na administração, teria que criar esses cargos às vezes, prover esses cargos para que esses procuradores passem a assumir o trabalho de advocacia pública no âmbito dessas entidades aí, que estão sendo servidas por carreiras paralelas. Então, o primeiro ponto é esse, tem que dar um tempo para o Estado conseguir se organizar. E a segunda coisa que a STF estabeleceu foi, ao término desse prazo de 24 meses, essas carreiras paralelas aí, elas passarão a ser tratadas da mesma forma daquelas carreiras paralelas que já existiam antes da Constituição de 88. Ou seja,
nós vamos aplicar a essas carreiras paralelas inconstitucionais o artigo 69 do ADCT. Ou seja, elas passam a ser carreiras em extinção e elas poderão continuar existindo, mas só para desempenhar consultoria jurídica e sob a supervisão do Procurador-Geral do Estado. Foi isso que a STF fez nessa ADI 7218, que envolveu normas do Estado da Paraíba que violavam a unicidade da advocacia pública estadual. Então, o que eu imagino que o STF possa fazer quando for questionado sobre isso em relação à advocacia pública municipal é a mesma coisa. Ele pode falar, olha, realmente não pode haver carreiras paralelas à PGM quando o município possui uma PGM, mas eu modulo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que essas carreiras paralelas continuem existindo, mas só para desempenhar a consultoria jurídica sob supervisão do Procurador-Geral do município. Então essa é uma opção, né? O pessoal que está no cargo não perderia os cargos. Aí a outra pergunta é, os procuradores autárquicos municipais, será que eles não poderiam ser incorporados à PGM? Será que eles não poderiam ser transformados em procuradores municipais? Os que já existiam? Olha, o STF admite transformação de cargos públicos, tá? Mas isso é uma exceção. Em regra, a transformação de cargo não é admitida porque viola a regra constitucional do concurso público, que exige aprovação prévia em concurso público para o acesso a determinado cargo público. Se você transforma um cargo em outro, existe um risco muito grande de você estar dando um acesso a um cargo público para alguém sem que esse alguém tenha sido aprovado em concurso público previamente. Agora, excepcionalmente, é possível haver transformação de cargos públicos, desde que atendidos 3 requisitos segundo a STF. Primeiro, os requisitos para ingresso nos 2 cargos, ou seja, no cargo originário e no cargo resultante da transformação, têm que ser semelhantes. Mesmos requisitos para o acesso a ambos os cargos têm que ser os mesmos, tá? Segundo, tem que haver uma equivalência de atribuições, ou seja, tem que ser cargos que, na essência, são a mesma coisa. Em outras palavras, é isso. E terceiro, tem que haver ali uma equivalência também remuneratória. Então, os cargos têm que ter uma remuneração ali de mesmo patamar, uma remuneração semelhante. Então, basicamente, o que o STF fala é o seguinte, se na essência, né, se materialmente, os cargos forem os mesmos, né, forem muito semelhantes, você pode transformar um cargo em outro. Então, isso vai depender, a possibilidade de transformar um procurador autárquico em um procurador de Estado, vai depender da realidade de cada município. Um procurador de município vai depender da realidade de cada município. Tá? Se o cargo de procurador autárquico envolvido na questão for um cargo com mesmos requisitos de ingresso do procurador municipal, mesmas atribuições, mesma remuneração, não tem problema segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que de repente pode ser alterada em algum momento. Mas atualmente é isso. Então nós teríamos essas saídas aí para o pessoal que está nos cargos paralelos às PGMs nos municípios que possuem Procuradoria Geral criada. Ou pode haver uma modulação para esses cargos continuarem existindo, desempenhando consultoria jurídica, ou pode, de repente, haver no âmbito do município uma lei transformando esses cargos desde que presentes os requisitos exigidos pelo STF para a transformação de cargo. Tá? Então esses cargos paralelos seriam transformados em cargos de procurador do município e passariam a integrar a Procuradoria-Geral do município. Beleza? Então, quem está em cargo paralelo à PGM aí, não precisa ficar muito preocupado agora, tá? Continuem vivendo a sua vida, trabalhando, de repente estudando, né? Alguns de vocês estudam aí para concurso, para outras coisas, sem se preocupar com isso. Um problema de cada vez e dificilmente, mas realmente muito, muito, muito difícil que o STF mande vocês deixarem os cargos. Beleza? Galera, é isso. Se curtiram o vídeo, deixa o like aqui pra gente, tá? Se inscrevam no canal e ative as notificações para saber quando a gente posta coisa nova e ainda vai ter mais vídeo sobre a DPF 1037. É só ficar ligado aqui que a gente vai postar em breve. Beleza? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tudo de bom e até a próxima.